cultos mais especiais que eu já fiz. E essa pregação, né, ela seria feita na quinta-feira, porque quinta-feira, exatamente na quinta-feira, né, dia 6 de março de 2025, foi o meu aniversário de ministério. O meu ministério de obreira, acaba de completar 15 anos. E é um marco muito importante, né? Na minha vida, na minha caminhada com o Senhor Jesus. E o Senhor me deu a oportunidade, né, de pregar, de fazer essa obra. E já que eu estou celebrando essa marca, né, essa data que é um marco e que é algo tão especial, o Senhor ele me deu uma palavra. E essa palavra, na verdade, ela vai falar sobre essa trajetória. E eu quero muito que essa palavra nos sirva para honrar o Senhor. O Senhor que me trouxe, né, até aqui por longos 15 anos. 15 anos não são 15 dias. E justamente eu estava pensando sobre isso porque as meninas fizeram 15 anos, né? As filhas da Silmar e do Leandro, a Carol e a Mirelle. E eu tive o prazer de fazer a retrospectiva delas. Meninas que eu vi nascer e crescer e acabaram de fazer 15 anos. A gente teve ali o aniversário delas, que foi uma festa linda. E enquanto eu fazia a retrospectiva para elas, né, que era o meu presente para elas ali, Deus foi ministrando muito para mim a respeito da minha história, né? Se eu tivesse que olhar para esses 15 anos de ministério, era como se eu tivesse uma Mirelle na minha vida. Eu tenho um filho, que é o meu ministério, e ele tem a mesma idade da Mirelle. Ele acaba de completar 15 anos. E nossa, isso me encheu de alegria, sabe? Porque enquanto eu ia vendo a história delas ali, né? Elas pequenininhas, elas fazendo aniversário bem pequenininha de 3 anos, 4 anos, e as primeiras idas na escola, e muitas coisas que toda criança vive, né? São os estágios ali. A gente passa por várias coisas pela primeira vez, enquanto nós somos crianças, não é assim? E para que serve uma retrospectiva em um aniversário? A retrospectiva de um aniversário serve para mostrar a trajetória de uma pessoa até chegar àquele momento. E aí, enquanto eu estava fazendo a trajetória delas, Deus foi trazendo um filme na minha cabeça da minha trajetória. Acho que vai ser impossível eu falar sobre esse culto sem me emocionar. E Deus foi mostrando para mim o meu filho ali, diante dos meus olhos, o meu ministério. E Deus ele foi me permitindo lembrar, sabe? Visitar esses lugares. Desde lá o comecinho. Assim como a criança tem os seus primeiros passos, eu precisei ter os meus primeiros passos na fé para que a gente pudesse falar hoje aqui sobre 15 anos, né? E eu quero falar sobre alguns momentos, né? Sobre alguns desses passos enquanto nós fazemos a palavra de hoje, para que isso glorifique ao Senhor, para que isso honre o dono de tudo isso. Nada disso seria possível na minha vida se não fosse a obra do Senhor maravilhosa, e Ele fez. E já que Ele fez, Ele é digno de ser louvado pelo que Ele fez. O Senhor é digno de ser louvado por fazer aquilo que só Ele poderia fazer. Então hoje esse culto aqui muito provavelmente vai ser regado de muitas lágrimas, mas para a glória do Senhor são lágrimas de alegria. Hoje eu não estou aqui lamentando pelo meu filho perdido, não. Hoje eu estou aqui para celebrar ao Senhor pelo meu filho que está vivo e viverá e crescerá muito mais. E tudo que eu vier a viver sempre será para a glória do Senhor. Amém, igreja? E aí eu estava falando sobre isso, né? Sobre trajetória. Enquanto esses dias o Senhor ele falava muito no meu coração. Só um minutinho, gente. Deixa eu me ajeitar aqui, senão não vai ter. Obrigada. Enquanto eu me preparava, né, pensava, meu Deus, o que eu posso falar, como eu poderia contar essa história? Eu pensei em N formas, né, de trazer aqui, talvez momentos em que a gente pudesse recordar juntos e falar e lembrar. E as pessoas que caminham comigo, as pessoas que me conhecem, elas, em sua grande
importante, como esse culto poderia acrescentar, acrescentar algo na vida de vocês que seja algo valioso, sabe? Era isso que eu estava tentando pensar, né? E além de celebrar e honrar o Senhor, quais lições seriam valiosas para que a gente pudesse aprender como igreja, né? E eu estava pensando realmente na trajetória de uma criança. Enquanto eu falava ali, né, das nossas meninas, enquanto eu pensava na minha vida enquanto criança, porque quando o Senhor me encontrou, eu tinha 12 anos. Então eu também era uma criança assistida por essa obra que nós fazemos. Então eu quero muito reforçar aqui a importância das sementes que a gente lança. Porque se não fossem essas sementes, talvez eu não estaria aqui para contar essa história. Eu fui uma das crianças que o nosso ministério abraçou. E antes desse ministério ser nosso, ele foi de alguém. Ele foi da pastora Vilma, ele foi da pastora Ana Paula, ele foi do Bonelson, que buscava todas as crianças lá. E eu, um dia, fui uma delas. Para que eu possa dizer hoje que esse ministério é nosso. Pessoas precisaram lançar sementes em um lugar que parece uma terra seca. Em um lugar que talvez as pessoas que olham para fora não enxergam como um lugar que pode ser um lugar que vai gerar bons frutos. E olha, eu aqui para contar essa história, para dizer que as nossas sementes, elas são importantes sim. Porque hoje eu faço parte desse time, dessa obra, que lança sementes lá e que insiste em amar crianças que talvez aos olhos do mundo não teriam salvação. Mas que bom que vocês não tiveram esse olhar de condenação. Porque o diabo talvez teria já todas as cartas na manga para dizer o que eu iria ser, para dizer o que eu não iria ser. Mas isso só não aconteceu porque pessoas decidiram levar o amor de Deus para crianças sem salvação. Eu era uma delas. Então, esse culto também é para honrar pessoas. E eu quero começar por vocês, pastoras. Esse culto também é para que vocês olhem as obras de vocês em mim. Eu sou 100% fruto da obra que vocês escolheram fazer, do amor que vocês não desistiram de entregar. E a gente nunca vai deixar de fazer isso, porque eu creio que um dia outras crianças estarão aqui no meu lugar, honrando a Deus pelas sementes que eu estou lançando lá. E essa corrente ela não vai parar, porque Jesus ele nos salvou para que a nossa corrente de amor continuasse a salvar. E a gente vai manter esse ministério, a gente vai manter essa obra de pé, e a gente vai fazer tudo o que for preciso para que o amor de Deus continue sendo essa esperança. Essa esperança que eu tive quando lá criança, eu não tinha talvez muitas expectativas. Eu estava estudando um tempo atrás sobre isso e Deus me trouxe à sua memória essa semana. Sabia que de 70% a 90% do que um ser humano adulto é formado na infância dele? De 70% a 90% do que nós somos enquanto adultos é formado na nossa infância. Lá no período em que nós somos uma criança. E a criança, geralmente, ela é uma criança vulnerável, porque a criança ela depende literalmente de outras pessoas para ser sustentada, para ser educada, para receber a cultura que ela vai viver. Uma criança ela não é independente. E tudo que você lança sobre uma criança, tudo que você lança sobre uma pessoa no período da infância dela, vai moldar ela para toda a sua vida. E isso é muito poderoso. E eu fiquei pensando como Deus ele é bom, sabe? E como a misericórdia dele alcançou a minha vida. Porque se eu tivesse que ser 70% ou 90% de tudo que eu vivi na minha infância, talvez eu seria uma pessoa muito ruim. Ou talvez eu seria uma pessoa muito diferente de quem eu sou. Ou talvez eu não estaria aqui para contar a minha história para vocês. A verdade é essa. Sabe que as pessoas estão muito comovidas lá na comunidade hoje porque mais de uma adolescente morreu esse final de semana. A gente passou um tempo atrás por isso. Eu socorri uma adolescente que infelizmente não sobreviveu para contar essa história. Era uma das crianças que nós tínhamos aqui. Essa jovem eu nem tive a oportunidade de conhecer. Era uma jovem até nova naquela comunidade, mas era uma jovem com menos de 18 anos que estava no lugar errado, com as pessoas erradas
vivendo as oportunidades erradas. E ela não está mais aqui para contar essa história. E mais uma vez Deus me lembrou que eu poderia ser aquela jovem. Talvez se o amor de Deus não tivesse me alcançado, eu não estaria mais aqui para contar para vocês o que Deus é capaz de fazer. Porque se eu tivesse morrido, se a minha vida tivesse levado outro rumo, são tantas possibilidades. E quando a gente vive num lugar como uma comunidade, a gente sabe que maneiras de dar errado é o que não falta. É difícil de você encontrar dentro de lugares como a comunidade maneiras de dar certo. Maneiras de como dar errado não é difícil. Agora você imagina, se 70 a 90% de uma pessoa é formado nesse período, eu vivi coisas que poderiam me moldar para sempre. E aí veio o Senhor, com a misericórdia e a bondade dele, e não me deixou ser esse 70 ou 90% de quem eu seria, porque eu seria. E o que eu seria não iria ser para a glória do Senhor. Não seria pelos meus traumas, não seria pelas perturbações que eu vivia dentro da minha casa, não seria pela negligência das pessoas que deveriam ter sido responsáveis por mim enquanto eu era uma criança, e elas não foram. E eu teria muitas razões para dar errado. Mas aí veio o Senhor e me amou. Quando eu era só uma criança, sem nada para oferecer a ninguém. E esse amor me deu a chance de começar de novo aos 12 anos. 12 anos já tinham se passado de uma vida com muitos traumas, com uma bagagem muito grande, com muitas dificuldades que eu vivi até chegar a este encontro com Cristo. Mas encontrar o Senhor foi o reinício da minha vida. Meu batismo de fato foi um marco, porque eu morri para nascer de novo. E talvez a ciência nunca vai poder explicar o que o poder de Deus tem capacidade de fazer na vida de alguém. Mas é para isso que nós morremos e nascemos de novo quando nós temos a Cristo. Para que o nosso passado não tenha o poder de determinar quem nós seremos no futuro. Eu não sei com quantos anos você teve a oportunidade de encontrar o Senhor na sua vida. Comigo foi 12, talvez você tenha encontrado o Senhor depois de adulto, depois de uma pessoa formada, depois de tudo que a sua infância transformou você para ser. Talvez você não se orgulhe da pessoa que você se tornou. E a boa notícia da cruz de Cristo para nós é que o Senhor pode nos dar uma nova vida. E a partir do momento que nós morremos, nós não morremos só para o mundo, não. Nós morremos para quem nós éramos, para ter a oportunidade de nascer para uma nova vida. E foi o que o Senhor fez comigo. O Senhor, Ele cancelou os 90% de quem eu seria, que tinha tudo para dar errado, e me deu uma vida com páginas em branco. E essas páginas em branco, elas serão escritas pelo sangue de Cristo, porque Ele comprou para mim e para você essa oportunidade. As páginas em branco que eu viria a viver, elas já não seriam mais manchadas pelos meus traumas, manchadas pelo meu pecado, manchadas pelo meu passado. Eu teria tudo nas mãos para responsabilizar muitas pessoas por dar errado. E o Senhor não quis que fosse assim. E renascer em Cristo me deu a chance de escrever uma história na minha vida, aonde a caneta é a caneta de Deus, aonde a escrita seria escrita com o próprio sangue dele, e nada pode apagar essa história. Isso é muito poderoso. E a gente que está aqui hoje ouvindo essa palavra, que a gente possa ter cada vez mais esperança, porque quando a gente olha para o mundo, a tendência é que as pessoas estejam cada vez mais desanimadas, cada vez mais desmotivadas, com cada vez menos esperança. E sim, nós sabemos que no final dos tempos a tendência não é que o mundo melhore, mas nós temos a boa notícia com a gente, e a boa notícia da nossa vida é Cristo. E quando nós temos Cristo, tudo muda, tudo é diferente, porque a partir do momento em que o Senhor tem a caneta nas mãos, a história que o Senhor escreve para nós, ela não pode se comparar com a história que nós teremos lá fora. Glórias a Deus por isso. Que isso possa dar esperança cada vez mais para a nossa vida, para a nossa caminhada em fé, para aquilo que nós iremos viver. Porque ainda que a gente enfrente tribulações, aflições, a boa notícia é que
passaram aqui na minha caminhada com Deus, e isso não significa em nenhum momento que eu não vinha passar por dificuldades. Que o Senhor ter me salvado para me dar uma nova vida, me livrou de problemas, me livrou de lutas, me livrou de erros. Não, pelo contrário. Eu tive falhas nesse caminho, eu tive aflições, eu tive lutas, mas glórias a Deus, que pela graça dele esses erros foram corrigidos. Eu tive pessoas que, além de me amarem, me repreendiam, porque o pai que ama, repreende o seu filho. E eu precisei ser repreendida, eu precisei ser orientada, eu precisei ser guiada como toda nova pessoa é, como uma criança caminhando pelos seus primeiros passos. E isso aconteceu para que o Senhor pudesse moldar o caráter dele sobre a minha vida. E enquanto eu pensava sobre isso, Deus ele falou também ao meu coração, porque esses dias atrás eu orientava uma pessoa. Enquanto eu orientava essa pessoa, eu falei para essa pessoa uma lição que eu aprendi muito lá atrás, bem no começo da minha caminhada. Eu falei para essa pessoa assim: olha, eu sei que o futuro às vezes nos traz preocupações, porque a gente não tem a certeza do futuro, a gente não sabe como será o amanhã, e bom seria se a gente tivesse todas as respostas da vida, mas não é assim, né? E aí eu falei para essa pessoa assim: quando você não tem a certeza do futuro, enquanto você ainda não sabe o que você realmente quer e as coisas que você vai precisar fazer, as escolhas que você vai ter que tomar, comece pelo que você não quer. Na nossa vida é assim. A gente precisa tomar decisões. E você talvez não vai ter a certeza do que você precisa fazer ou a certeza do que você realmente quer. E quando essa dúvida aparecer no seu coração, comece pelo que você não quer. Isso foi uma lição que eu aprendi com a pastora Ana enquanto eu ainda era adolescente. E isso passou a ser para mim um filtro das minhas escolhas. Porque eu não tinha certeza de que eu estaria aqui 15 anos depois para contar a minha história. Mas já que eu não sabia disso, uma coisa eu podia fazer: escolher quais eram as histórias que eu não ia contar na minha vida. E isso começava pelos exemplos que eu tinha como jovem ao meu redor, porque eu não comecei essa caminhada na fé sozinha. Pelo contrário, eu era rodeada de pessoas, e a maioria delas hoje não está aqui. E estar aqui hoje é o resultado das pessoas e das escolhas e das histórias que eu vi e eu decidi que eu não queria para a minha vida. E ter a certeza do que eu não queria ser foi me poupando, foi abrindo o meu caminho, foi me livrando para que eu pudesse enxergar com clareza qual é o propósito de Deus na minha vida. E isso é muito valioso, sabe? Principalmente aos jovens, aos adolescentes. Eu sei que vocês são muito novos e que agora vocês começam a pensar em muitas coisas, no que vocês vão ser como profissão, no que vocês vão ter em bens materiais, em quais são as conquistas que vocês querem alcançar, em qual é o ministério que vocês vão se encaixar. São muitas perguntas sem resposta, porque vocês ainda são muito jovens. Então comecem pelo que vocês não querem. Porque eu sabia que eu não queria ser uma mãe jovem, como muitas amigas minhas da comunidade se tornaram. Então eu precisei dizer não para os caminhos que elas tomaram. Eu sabia que eu não queria ter uma família desestruturada como a que eu tive, porque aquilo foi muito prejudicial para mim, aquilo me fez muito mal. Então eu sabia que eu não iria seguir pelos caminhos que os adultos que me cercavam estavam seguindo. E quando eu comecei a dizer não para todas essas portas, que eram portas que eu poderia escolher passar ou não, o meu caminho começou a estar livre para que eu pudesse começar a caminhar com Cristo. E nessa caminhada que eu tive com o Senhor, eu trouxe aqui alguns itens da minha história. São 15 anos, gente. Se eu trouxesse tudo que eu podia trazer, a gente ia ter que fazer uma vigília e não um culto. E eu já ganhei o benefício de pregar domingo e não na quinta. Então, tá meio seleto aqui. A gente vai dar uma pincelada sobre tudo. Mas Deus ele fez dessa vitrine para mim hoje um filme, sabe? Porque como eu falei para vocês, eu precisei
escolher o que eu não queria ser. E uma das oportunidades que Deus me fez ter na vida, para ter a certeza do que eu não queria ser, foi o meu ministério. Sabe por quê? Porque aqui nesse ministério eu tive a oportunidade de interpretar a vida de muitas pessoas e viver esses personagens, ainda que só por um teatro, ainda que só por alguns ensaios, trouxe para mim a noção de uma vida que não era minha. E Deus me permitiu ministrar para não precisar viver. Eu sou muito grata ao Senhor por isso. Muito grata ao Senhor por isso. Porque muitas vidas que eu interpretei nesse altar para ensinar as pessoas e para mostrar às pessoas eram vidas que eram só um teatro. Quando esse teatro acabava, eu voltava a ser eu. E a boa notícia é que eu não era nenhuma daquelas pessoas. Um dos teatros que foi mais marcante para mim foi um dos primeiros. Eu tenho esse objeto aqui guardado comigo. Quem sabe o que é isso aqui? Isso é uma marionete. Ela tá velhinha assim, pessoal, porque ela tem pelo menos uns 10 anos. O parafuso está enferrujado, a madeira está gasta. Isso aqui é uma relíquia, porque um dia o Senhor usou esse instrumento em um teatro em que eu interpretava e ministrava como um espírito. E esse espírito era o espírito da morte. Era o espírito da morte que agia sobre uma criança de uma família. Quem lembra desse teatro? O nome desse teatro era Família Feliz. Eu interpretava justamente o espírito que dominava a criança daquela família. A criança que não tinha atenção. A criança que era negligenciada. E enquanto os pais não cuidavam daquela criança, alguém cuidava. E aquela criança passou a ser uma marionete nas mãos de quem? Do diabo. Enquanto ninguém cuidava daquela criança, o espírito da morte fazia o trabalho dele. E quem recebeu a responsabilidade de interpretar esse espírito da morte fui eu. E lá, Deus já começou a ministrar, não só para as pessoas. Porque quando nós fazemos o que fazemos aqui, Deus não fala só com vocês, Deus ele fala também com a gente. Nós somos os ministros. Aquilo que vem da unção do Senhor passa por nós e chega até vocês, mas nós também recebemos. E o Senhor ministrou sobre mim. Enquanto eu era aquele personagem, aquele espírito da morte. Porque eu fui a criança negligenciada durante toda a minha infância. Eu tinha todas as cartas do diabo sobre a minha vida. Eu seria a marionete perfeita para o plano do diabo. Eu seria a marionete perfeita para que o espírito da morte cumprisse o seu papel. Mas o Senhor não deixou. E eu ministrei sobre o espírito da morte que eu não precisei viver. Olha que livramento. O Senhor me livrou da morte e me transformou em um instrumento que pudesse ensinar as pessoas, abrir os olhos delas. Eu não fui a marionete que o diabo queria que eu fosse. O espírito da morte não tem a última palavra a meu respeito, porque a última palavra da minha vida vem do Senhor. E mesmo com tudo aquilo que eu já tinha passado, mesmo muito nova, o Senhor me deu essa chance. A chance de ministrar aquilo que não se tornou a realidade da minha vida. Eu sou a obreira Larissa que o Senhor escolheu para ser. E a morte não tem poder sobre mim. Isso aqui é só uma lembrança. Isso aqui foi só um instrumento. A lição que o Senhor queria trazer, Ele trouxe. A mensagem que Ele queria foi passada. E quando eu saí desse personagem, eu voltei para a minha vida liberta, a minha vida salva, a minha vida transformada. Tudo aquilo que era só um teatro, mas que tinha tudo para ser a realidade da minha vida. Eu tenho aqui outros instrumentos, como esse aqui também.
Quem lembra desse teatro? Tá amarelada, tá sujinha. É original, gente. Deus é tão bom. E Deus sabia como essa ministração ia ser necessária. Que a gente precisou fazer a mudança do acervo do teatro da igreja. Enquanto nós fazíamos essa mudança, eu fui encontrando essas coisas, guardando essas coisas e trazendo à memória tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Olha como isso é rico, né? Um dia nós fizemos um teatro chamado Máscaras. E novamente eu estava ali no altar como personagem. O personagem de uma jovem que vivia sob a máscara. A máscara da felicidade. A máscara da influência. A máscara da pessoa que era feliz fazendo o que todo mundo fazia. Ai, o que todo mundo fazia. Isso não é novidade, tá? Isso é velho igual essa máscara. O que todo mundo fazia? O que todo jovem hoje em dia faz. Vai beber, vai fumar, vai gastar sua vida com balada, vai ficar cada hora com uma pessoa, vai ter relacionamentos e frustrações por fazer escolhas erradas. Tem alguma novidade nesse roteiro? Não. E o Senhor me permitiu ministrar. Sabe por quê? Para esse não ser o roteiro da minha vida. Mais um livramento. É incrível como 15 anos se passaram e os jovens continuam fazendo as mesmas coisas. E o que pode ser construído em cima de uma vida de máscara? Nada. Não existe nada que pode ser sólido, que pode ser firme, que pode ser construído em cima de uma vida de máscara. E o Senhor me permitiu ministrar para não viver. Porque quando o teatro acabou, eu não era essa menina. Eu não precisava manter uma aparência para chamar a atenção das pessoas. Eu não precisava manter aqui, sustentar um personagem durante toda a minha vida, para que eu pudesse encontrar alegria ou me encaixar nos lugares. Porque o Senhor Jesus me fez livre até das máscaras. O Senhor Jesus me deu uma família como igreja, pessoas que dividem comigo a mesma fé, pessoas que me amam pela pessoa que eu sou, pessoas que eu não preciso tentar impressionar, que eu não preciso me incluir, que eu não preciso vestir uma máscara para ser aceita. Mais uma vez eu vejo que o Senhor me permitiu ministrar para não ser. Hoje em dia eu vejo pessoas que estavam comigo nesse mesmo teatro, sustentando essa máscara. Porque a máscara mais difícil de sustentar é a máscara daquele que finge ser feliz sem Deus. É muito triste. É muito triste. Porque você vê no olho dessa pessoa o vazio, a tristeza, a falta que só a presença do Senhor pode preencher e não tem. E essas pessoas, elas podem mudar, elas podem criar família, elas podem conquistar muitas coisas físicas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode viver sua vida no mundo e construir a sua vida sobre a base que você quiser, mas não se engane. A máscara de quem é feliz com Deus de quem é feliz sem Deus é muito difícil de sustentar. Porque a felicidade verdadeira não são as conquistas dos bens materiais que vão te trazer. Você pode construir família, você pode conquistar bens, você pode ter tudo e ainda assim perder a sua alma. E do que a Bíblia chama essa pessoa? De louca. Porque essa felicidade não existe. E porque não importa o que essa pessoa vai conquistar, quando ela pensar que chegou lá, sempre está faltando algo. E esse algo, graças a Deus, não me falta. Porque eu tenho a paz de saber que eu desci do altar e esse personagem ficou lá. Tudo que eu fiz naquele teatro foi para a glória de Deus, foi para ensinar pessoas, foi para que a mensagem fosse levada, mas a minha vida não é essa. Eu não
sustentar a máscara de alguém que é feliz em Deus. Porque eu tenho o bem mais precioso. O meu tesouro, que é Cristo, eu já tenho. E todo o resto é só uma consequência. Todo o resto são só mais bênçãos para contar, porque as bênçãos do Senhor, elas são sem fim na vida daqueles que têm Ele. Não se preocupe, jovem, em sustentar uma máscara. Se preocupe em ser a pessoa que Deus quer que você seja. Você vai viver uma vida muito mais leve. E você vai ter um futuro seguro, sabe por quê? Porque não importa o amanhã. Se o seu amanhã estiver nas mãos de Deus, você vai ter paz. E essa paz, ela vai deixar você deitar sua cabeça no travesseiro para dormir. Essa paz, ela vai te acompanhar quando você abrir os seus olhos e acordar. Sabe por quê? Porque quem você precisa já estará com você. É o Senhor no seu coração. Nada compra isso. Nada paga isso. E o peso de não precisar carregar essa máscara não estará sobre os seus ombros. Isso já te fará uma pessoa muito mais leve. Não queira usar máscaras que podem impressionar pessoas que vão passar pela sua vida e não vão permanecer nela. Procure impressionar a Deus, porque é Ele que muda quem a gente é. E é Ele quem se alegra de quem nós nos tornamos. Nada pode comparar isso. Eu quero usar um último item aqui. Isso aqui é velho também, mas é velho, né? Era para isso mesmo que era para servir. Um dia nós fizemos um teatro. O nome desse teatro é A Senha. Eu não sei se todos lembram dele, mas resumidamente o meu personagem nesse teatro era alguém que vendeu as suas promessas. Alguém que vendeu o seu ministério. Alguém que decidiu negociar com o diabo as promessas de Deus para viver os prazeres do mundo. E o diabo ama fazer trocas. O diabo ama esse lugar, o lugar onde as pessoas querem negociar com ele. Porque geralmente quem negocia com o diabo acha que vai ter alguma vantagem. Mas o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Todos nós sabemos disso. Mas às vezes a gente precisa visualizar como num teatro, para a gente ter noção de como o ladrão age. Existe negociação com o ladrão? Existe negociação com aquele que é o pai da mentira? Não existe nada que o diabo possa oferecer a alguém que possa ter algo construtivo. Porque o diabo não é aquele que constrói. O diabo é aquele que destrói. E a minha personagem deste teatro achou que ela poderia negociar com o diabo. Então ela foi para esse negócio. E nesse negócio com o diabo, a proposta dela era oferecer o seu ministério e as promessas do Senhor para a vida dela em troca dos prazeres que ela precisava ter para agora, para já. E sabe que isso é uma armadilha do diabo que funciona até hoje. Esse teatro não é um teatro novo. A estratégia do diabo não é nova. E as pessoas continuam caindo. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor constrói, aquilo que o Senhor gera, leva tempo. Como um banquete a ser preparado. E nós que vivemos o ministério com Deus, nós que temos promessas derramadas sobre a nossa vida, precisamos crer e esperar que as promessas do Senhor se cumprirão no seu tempo. A pressa, ela pode te colocar numa fila para negociar com o diabo. Porque o diabo sempre vai querer colocar na sua mente que ele tem para já o que Deus tem para o futuro. Com uma única diferença: o que o diabo tem para já nem se compara com o que Deus tem para o seu futuro. E essa jovem, ela achou mais interessante vender as promessas dela para viver o que o diabo tinha para já, para viver aquilo que o diabo tinha prontinho para ela. E ela vendeu. E sabe qual foi o final dela? Esse aqui. Esse aqui foi o final do meu personagem. A vida de uma mendiga. A
vida de alguém que tinha todas as promessas do rei e um lugar à mesa, que se transformou em alguém que não tinha nada e precisava estar debaixo da mesa para se alimentar de migalhas. E no auge dessa loucura, que se transformou a vida desse meu personagem, talvez uma das falas que vocês mais lembrem foi qual? Eu matei o meu filho. E o nome do meu filho é Ministério. E eu tô aqui porque quando eu desci daquele altar, eu era a Brena Larissa. Eu não sou aquele personagem. E eu não matei o meu filho, porque as promessas que Deus tem para mim, elas são muito maiores e muito melhores do que qualquer momento que o diabo pode me oferecer. Então isso aqui é só uma lembrança de quem Deus me deixou ministrar para não viver. Esse culto só está acontecendo porque eu não matei o meu filho. É enlouquecedor a dor de viver sem um filho. Muitas pessoas perdem os seus filhos. Na vida real, isso acontece. E poucas pessoas se recuperam de um baque desse. Porque ninguém tem um filho para ter que enterrá-lo. Não é assim? Espiritualmente é da mesma forma. Muitas pessoas enterram seus filhos em troca dos prazeres momentâneos que o diabo coloca diante delas. É enlouquecedor conviver com a dor de matar aquilo que Deus te deu para cuidar. Porque Deus não entrega nas nossas mãos um ministério para que ele seja razão de morte, para que ele seja causa de morte. Não, o Senhor entrega nas nossas mãos um ministério para que a gente cuide bem daquilo que Ele cuidaria, da forma como Ele cuidaria. Porque a gente não sempre fala que os nossos filhos dessa terra não são nossos filhos, são filhos de Deus que Ele nos deixa cuidar. Nosso ministério não é diferente. O nosso ministério é um filho que é de Deus e Deus deu pra gente cuidar. Deus não deu pra gente matar. Deus não deu pra gente trocar. Deus deu para que a gente pudesse cuidar, porque esse filho bem cuidado, ele vai ser o motivo da honra e da glória do nome, da razão dele, que é Deus. São grandes as responsabilidades de quem decide viver o ministério. São sim. Mas é um prazer, é uma alegria tão grande que não se compara, que não se mede. E o Senhor ele é bom quando Ele nos permite carregar um filho como um ministério. Porque Deus não precisava de nada disso. Deus é Deus sem a gente. Mas Ele nos deu o propósito de viver para Ele. E esse é um ministério que não se compara. Que não se compara porque o Senhor não precisava, mas Ele sabia que a gente precisava. Deus sabia que eu precisava do meu ministério. Mais do que ninguém. Deus continuaria sendo Deus se eu tivesse, talvez no meio do caminho, matado o meu ministério. Mas sabe quem mais precisava dele? Eu. Porque todos os dias eu preciso ser alcançada, ministrada por essa graça, que é a graça dele, que se derrama sobre a nossa vida. Nós precisamos amar a nossa vida com Deus como um pai ama um filho, como um bem mais precioso, como um bem que é insubstituível. Alguém que perde um filho não pode comprar um carro para substituir a vida do filho, porque o carro é o carro e o filho é o filho. O nosso ministério com Deus, a nossa vida com Ele, não pode ser trocada, não pode ser substituída. Porque aquilo que nós temos com o Senhor, como propósito de vida, é o que nós temos
precioso. Se Deus te deu a chance de ouvir essa mensagem, meu amado, não troque as suas promessas. Se você é jovem e precisa decidir o que fazer, ouça esses exemplos aqui que eu trouxe para você, que são poucos, para decidir o que você não quer para a sua vida, porque isso vai te guiar por um caminho mais limpo, por um caminho mais claro do que Deus é capaz de fazer e só Ele é. E talvez você também está aqui e você é a pessoa que passou por essas fases, que viu esses teatros, que esteve comigo nas ministrações deles, e talvez você ainda não está no lugar que você deveria, ou você já esteve neste lugar, mas foi a pessoa que não teve cuidado com o seu ministério, com o filho que Deus entregou nas suas mãos. E Jesus é a nossa boa notícia, porque se nós ainda estamos aqui, significa que há esperança até para a árvore cortada. Porque se nós estivermos ligados à verdadeira fonte, que é o Senhor Ele pode fluir como águas que trazem vida e que fazem florescer aquilo que talvez não tinha mais esperança aos olhos dos homens. Mas o Senhor é poderoso para fazer, para transformar e para fazer renascer. Tudo é possível ao que crê. Então que nós possamos fazer parte daqueles que creem para cuidar do que tem e não perder, daqueles que creem para ressuscitar aquilo que um dia perderam, daqueles que creem para esperar o tempo que é necessário para viver o que Deus ainda vai fazer. Para todos esses cenários, Deus é o mesmo. Essa é a nossa boa notícia. Eu tenho aqui alguns dos meus uniformes. A gente tem o costume de dizer que os nossos uniformes são as nossas roupas de guerra, né? Eu conto aqui uma história, sem dizer nada. Quantos de vocês já usaram um desses uniformes? Eles falam por eles. Mas quando eu olho para eles, eu me vejo, sabe? Porque eu tinha 13 anos quando Deus me deu esse que foi o meu primeiro uniforme. E quando eu voltei para casa, com a unção de Deus na minha vida, o que eu mais ouvi das pessoas ao meu redor foi que eu estava numa igreja irresponsável. Porque eu tinha pouca idade para muita responsabilidade. Como se jovens de 13 anos já não fizessem as suas próprias escolhas. Sabe por quê? Porque para fazer o mal, você já viu alguém perto de um jovem dos seus 13, 14 anos, na balada, bebendo, fumando, com companhias erradas e dizendo para ele assim: nossa, como você é um irresponsável? Já viu? Não. Por quê? Porque é normal. Se você passar na rua, gente, tem mais adega do que farmácia aberta hoje em dia, não é? Você quer chutar a faixa etária das pessoas que estão na porta dessas adegas? Com aquele negócio de narguilha na mão? Vocês que são jovens e estudam, o que mais tem nas mãos dos jovens de 13, 14 anos? É vape, é narguile, é bebida, é fluxo. Eles não tinham maturidade. Eles não tinham talvez idade para estar fazendo o que estão fazendo. É verdade. Mas o Senhor não vê como o homem vê. E um dia o profeta Samuel falou isso para um menino chamado Davi, que era um menino, e Deus estava atento ao coração daquele menino. Eu creio que o Senhor, quando me deu esse, que foi o meu primeiro uniforme, Deus estava atento ao meu coração, porque era o coração de uma menina jovem, sim, mas era um coração disponível. Eu não sabia de muita coisa aos 13 anos, mas o meu coração estava disponível para ser o que Deus queria, e isso já bastava para Ele. Eu não sou fruto de uma igreja irresponsável, pelo contrário, eu sou fruto de uma igreja que não limitou a ação de Deus sobre a vida de jovens. Só
escolhi o que eu ia fazer da minha. E fazer da minha vida um vaso de honra nas mãos de Deus foi o que eu escolhi quando eu disse sim pela primeira vez nesse altar. E esse aqui é um marco disso pra mim, sabe? É o meu primeiro uniforme. Eu nunca tinha usado uma roupa social na minha vida. Eu fui aprender a andar de salto quando eu precisei usar o meu uniforme. Eram tantas novidades que eu estava tonta no dia que eu passei por essa porta com o meu uniforme pela primeira vez. As pessoas que estavam lá, elas sabem. E que bom que em todos esses momentos eu tive suporte, sabe? O suporte de Deus, o suporte de pessoas que cuidaram de mim, que investiram o seu tempo, o seu amor, o seu cuidado, para que aquela menina de 13 anos pudesse começar a caminhar, uma longa caminhada que já dura aí 15 anos e está só no começo, que a verdade é essa. Sabe que uma das coisas que eu estava estudando quando eu estava pensando em preparar este culto me levou de volta para isso, né? Tem muita história aqui nessa área, desses cabides, muitas roupas que eu usei que contam a minha história e que me fizeram chegar aqui. Olha só, esse aqui foi o meu primeiro uniforme de evangelização. Quando nós fazíamos o que fazíamos e que parecia uma loucura, porque era um bando de jovem doido dentro de uma comunidade que tinha tudo de ruim para oferecer e estava lá um grupinho pequenininho com essa camisetinha aqui, uma bibliazinha debaixo do braço, para tentar dizer a outros jovens assim: não precisa ser só isso, a sua vida não precisa ser só o erro, a sua vida não precisa só ser o que todo mundo está fazendo, você pode ter uma esperança, o nome dessa esperança é Jesus. Esse foi um dos primeiros ministérios que eu pratiquei na igreja, porque antes de pregar, antes de ministrar, antes de saber abrir a boca para falar, eu já tinha sede, porque um dia eu fui salva, e a partir do momento que você é salvo, a primeira sede do seu coração vai ser salvar alguém, porque você não pode tomar de uma água tão boa e não poder oferecer ela a outras pessoas. E era isso que a gente fazia lá. É isso que eu faço até hoje, buscando as nossas crianças, atendendo as famílias, ouvindo os problemas, e no final eu sempre tenho uma boa notícia. A boa notícia que é Jesus, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é levar as boas novas àqueles que precisam. E enquanto eu tiver Jesus, eu sempre vou ter essa boa notícia no meu coração para oferecer, com ou sem esse uniforme, porque a vida de quem é fiel a Deus, ela é um testemunho, seja enquanto você está na evangelização ou enquanto você está vivendo, porque a sua forma de viver também evangeliza, também fala quando você não pode abrir a Bíblia, quando você muitas vezes não pode abrir a sua boca. E eu comecei a aprender aqui. Eu comecei a amar pessoas aqui. Eu comecei a praticar aquilo que Deus queria de mim aqui. Sendo lá uma jovem que reunia um grupo de outros jovens para falar com outro grupo de jovens a mensagem que o Senhor tinha para tentar salvar aqueles que quisessem. Porque aquilo que um dia eu recebi, agora eu precisava entregar. E é assim que o amor de Deus ele vai alcançando pessoas. E foi assim que esse ministério começou a crescer. O meu primeiro uniforme de louvor foi esse aqui. Parece até impossível que isso aqui um dia serve em mim, né, gente? Mas é para vocês verem como eu era criança mesmo. Eu tinha 12 anos. E essa foi a primeira roupa feita para mim, da igreja. Olha só. Esse foi o primeiro louvor que eu ensaiei com um grupo jovem. E tive uma roupa personalizada mesmo. Eu lembro, gente, como se fosse hoje, dessa experiência. De vir aqui, de medir a roupa, de ir com a pastora até a loja, de colocar aqui as letrinhas. Parece nada, mas é a minha história, é a minha memória.
Sabe por quê? Porque quando isso aconteceu, a gente fez essa dança para evangelizar através do louvor. O BOP que está escrito aqui, está escrito atrás o que é. Era o batalhão de operações para evangelizar. É que Deus me deu uma pastora meio doida, sabe, gente? Que tem umas ideias de doido para ganhar o doido. Era assim. O mundo não coloca um monte de luzes lá para querer ganhar as pessoas. Deus dava criatividade para nossa pastora. A gente era um grupo de doido que abraçava e fazia dar certo. Quem aqui tem memórias inesquecíveis desse ministério? Todo mundo tem. Porque todos nós um dia fomos os jovens que olharam um bando de doido fazendo alguma coisa e foram lá olhar o que era. Foi assim que eu cheguei, convidada para participar de uma gincana. Não sabia nem o que ia fazer lá, só valia contar a quantidade de menina. Aí eu cheguei, tinha uma pastora em cima do altar, um boneco atrás, um camisetão. Eu não sabia nada, mas tinha lá uma coisa acontecendo e eu passei pela porta e aquela estratégia ganhou, mas não. Talvez se a pastora não tivesse se feito de louco para ganhar o louco, eu não seria louca aqui contando a história de 15 anos que se passaram. E olha como Deus faz. Olha como Deus pode usar a nossa vida quando nós permitimos. Até pela criatividade, porque se tem alguém que tem criatividade nessa terra, é a nossa pastora Ana, gente. Eu já fui nesse altar ovelha, eu já fui porco, eu já fui árvore, eu já fui mendigo, eu já fui demônio, eu já fui anjo. Eu nem lembro quantos personagens já. Você lembra quantos personagens já fez? Eu já fui uma velha, eu já fui. Se a gente começar a contar, a gente vai sair daqui? Não vai. Eu já fui noiva, e mais de uma vez. Olha isso, gente. E sabe como eu vejo isso? Não só como histórias que a gente tem para contar, mas como todas as estratégias que um dia Deus usou o nosso ministério para alcançar pessoas. Porque o nosso teatro nunca foi sobre impressionar as pessoas. Os nossos teatros sempre foram em salvar as pessoas que assistiam. Porque nem sempre as pessoas vão aceitar o convite de vir aqui para ouvir você abrir a Bíblia e pregar. Mas se um dia você convidar ela a um teatro que ela vai assistir, ela vai começar rindo talvez e terminar chorando, porque ela não sabia mais uma mensagem alcançou o coração dela aquele dia. Não foi assim com você algum dia? Foi assim comigo também. E foi aqui que Deus começou, nesse primeiro uniforme. Quando eu vesti a camisa para fazer parte desse batalhão que já virou muita coisa, mas o objetivo nunca mudou. O objetivo era sempre evangelizar, salvar e alcançar todos que a gente pudesse. Glórias a Deus por isso. Aqui estão os meus uniformes de guerra, que não são assim, tipo de exército, mas que enfrentaram muitas guerras também. Esse aqui foi um dos nossos uniformes de líder, esse aqui também. E quando a gente assume a liderança de algo, especialmente do nosso ministério, isso é muito importante, sabe? Porque o líder, ele tem uma responsabilidade em nós. A responsabilidade de cuidar não só da vida dele, mas de usar a liderança que Deus te deu para impactar a vida de outras pessoas. Isso é muito rico. Porque quando Deus considera que você é apto para liderar, significa que você cuidou da terra que é o seu coração, e agora essa terra boa pode gerar frutos. Foi o que Deus fez comigo. Quem lembra desse uniforme? Quem usou esse uniforme? Vou te dar uma notícia, você está ficando velho igual eu. Quem lembra desse uniforme? Quem usou esse uniforme? São fases, né? É muito legal olhar para as fases da nossa vida. Talvez esse uniforme para você dê saudade, porque você viveu isso. Talvez esse uniforme para você dê saudade, porque você perdeu isso. Eu não sei qual é a condição que você está ouvindo o culto de hoje, mas já que é para passar um filme na nossa cabeça, que ele te dê esperança no final. Porque o mesmo Deus que derramou o óleo um dia sobre a sua cabeça,
cabeça, para escolher líder deste altar, é o Deus que está aqui hoje, mostrando para você que se você quiser dizer sim ao chamado dele, ele ainda pode usar a sua vida. Você ainda pode ter a unção de influência, a unção de liderança, o poder nas mãos de não só ser salvo, mas também de salvar outras pessoas. A Bíblia fala que grande é a obra e poucos são os trabalhadores. Se você tem um chamado no seu coração de ser um destes trabalhadores, meu amado, faça o que você precisa fazer para vestir a sua camisa. Porque quanto antes você fizer isso, para o seu próprio bem e para o bem de outros, mais Deus ele vai poder te usar para contar futuras histórias. Histórias da sua salvação e das pessoas que você poderá salvar através do sim que você diz para o chamado de Deus na sua vida. Esses dois aqui são os meus últimos uniformes. Esse aqui que é novinho, né? Obreiros versão 2025. Que maravilha, né? Que alegria ter uniforme. Mas esse aqui é o nosso xodó, né? Foi uma briga para a gente deixar de usá-lo, de tanto que amamos esse uniforme. E eu sou muito grata a Deus, porque mais do que amar uma roupa, nós fazemos parte de um corpo e nós amamos o que fazemos. Um dia nós aprendemos isso. Nós aprendemos a amar o que a gente fazia. E amar o que a gente fazia era não deixar nada ser feito pela metade. Porque Deus ele não é digno do pior que nós temos. Deus ele não poupou nem o seu próprio filho para dar o melhor a nós. Quanto mais nós que temos a chance hoje de viver para Ele, nós precisamos fazer o que nós fazemos com amor. E isso vai apontar para Cristo quando nós fazemos com amor. Nós aprendemos a amar o que a gente faz aqui, e não pelo cargo, não, mas especialmente por aquilo que nós carregamos dentro de nós, que é a presença do Senhor. E seja com o uniforme passado, seja com o uniforme novo, os uniformes eles vão mudar, mas tem uma coisa que não pode mudar, é o Espírito que nos guia. É a essência que nos mantém de pé. Sabe por quê? Porque esse uniforme aqui, que hoje nós estamos usando, que é o nosso uniforme atual, ele só pode ser usado por aqueles que passaram por muitas fases com esse uniforme aqui e não desistiram. Sabia que esse uniforme é o nosso uniforme da pandemia? A igreja fechou as portas, literalmente. Muitas pessoas morreram e não vivem mais para contar a história. Esse é o nosso uniforme da pandemia. Nós passamos até por uma pandemia para chegar aqui, para viver o novo, o ano novo, o uniforme novo, a unção nova. Quem estava aqui na nossa consagração desse ano foi maravilhosa. E nós só chegamos até aqui porque nós não deixamos de usar, de vestir a nossa camisa, de usar o nosso uniforme, de lutar as nossas guerras. Porque ou a gente luta, ou a gente morre. E lutar as guerras significa não desistir, mesmo quando parece impossível, mesmo quando uma pandemia assombra a nossa chance de sobreviver. Porque não importa a estação, não importa a crise, quando nós estamos em Cristo, nós sempre vamos viver para ver o nome de Deus. Seja aqui, ou seja na glória, seja na nossa salvação. Com o Senhor, o final é sempre de esperança. O Senhor, Ele sempre tem algo novo para nós. E que nós possamos, então, crer nisso, sabe? Eu quero finalizar essa palavra, além de contar essa história, agradecendo muito a Deus, sabe? Porque 15 anos é bastante tempo. Mas 15 anos também é um marco, né? As meninas, quando fazem 15 anos, elas têm ali uma celebração, uma festa, que é um marco. Eu creio que eu estou vivendo nesse ano um marco no meu ministério.
E eu creio que, se você crer, o Senhor também pode fazer dessa pregação, desse culto, dessas memórias, um marco para a sua vida, para aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Porque a debutante, a jovem que completa 15 anos, ela nada mais é do que uma iniciante. Aí quando a gente pensa que a gente já caminhou muito, sabe o que Deus fala pra gente? Ih, filho, tá só no começo. Tudo isso aqui que eu vivi, que eu aprendi, foi muito importante, foi muito marcante, tá na minha história. E agora eu tô aqui para dizer que eu já tô pronta, que agora é só sentar e descansar. Não. Sabe por quê? Porque é só o começo. O Senhor fará desse período na minha vida um marco. O Senhor fará desse período na vida das meninas que acabaram de fazer aniversário um marco dos 15 anos, que foram super importantes, mas que marcam o início de um novo tempo. E agora o meu ministério vai começar a amadurecer. E agora eu vou começar a mergulhar mais fundo no Senhor, naquilo que Ele tem para mim, naquilo que Ele é capaz de fazer, nos caminhos que Ele deseja me guiar. E o que eu preciso fazer é dizer: Eles vêm aqui todos os dias, para que o Senhor Ele possa me fazer cada vez mais parecida com Ele, cada vez mais um instrumento para levar a mensagem que é dele. Eu sou só uma iniciante. Todos nós somos iniciantes nesse caminhar da fé, mas que nunca nos falte o eis-me aqui ao Senhor. Porque enquanto você dizer sim, enquanto você disser sim para aquilo que Deus pode fazer em você, nunca vai faltar o novo de Deus. Nunca vai faltar a unção dele. Nunca vai faltar aquilo que Ele pode fazer para transbordar em nós. E nós podemos glorificar o Senhor por isso. Eu quero finalizar esse culto lendo uma palavra para vocês. Essa palavra está em Salmo 27, 4. Essa palavra é a palavra da minha vida. E essa semana eu tirei essa palavra, porque Deus queria realmente trazer um filme à minha cabeça, né? E essa palavra fala assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa é uma oração de Davi. Essa foi a minha oração durante esses 15 anos. E que essa seja a nossa oração durante todos os dias que nós teremos a oportunidade de viver com o Senhor. Não importa quais sejam os seus sonhos, quais sejam as suas metas de vida, meu amado, faça da sua principal meta de vida buscar ao Senhor e conhecê-lo. Buscar ao Senhor e crescer na casa dele. Porque se isso for a sua prioridade, você vai florescer. E tudo aquilo que o Senhor Ele tem para transbordar na nossa vida são promessas que são incomparáveis. O Senhor é fiel para cumprir as promessas que Ele faz. Então que nós venhamos a ser fiéis no voto de buscá-lo com compromisso. Peça uma coisa para o Senhor hoje: buscá-lo todos os dias da sua vida como um voto. Porque quem faz isso não se arrepende. Porque quem faz isso não só tem história para contar, mas tem a paz de viver caminhando com o Senhor. E Ele é o nosso maior presente. Amém, igreja?